Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje celebramos o quinto domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos ajuda a refletir sobre a dinâmica da nossa fé. Como escutamos na leitura do profeta Isaías e também no Evangelho de hoje, nós somos chamados a reconhecer que é sempre válida aquela afirmação de Jesus: não vocês escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. A nossa vida de fé não inicia porque escolhemos uma estrada bonita, porque escolhemos uma boa educação, porque tivemos esta ideia que na nossa cabeça. A nossa vida de fé inicia porque a gente encontra Jesus e escuta um chamado que nos vem do próprio Jesus. Normalmente isso acontece através da nossa família, da paróquia, de uma comunidade, de uns amigos, mas de qualquer jeito, se a nossa fé se torna uma fé pessoal, uma fé verdadeira, uma fé capaz de sustentar e orientar a nossa vida, é porque, num determinado momento, a gente se encontra com este Jesus, escuta o seu convite e responde com entusiasmo. Aí inicia a nossa vida de fé. Então nós devemos reconhecer que em momento nenhum nós somos os proprietários da nossa fé. A nossa fé sempre é resposta a um chamado de Deus. É Ele que nos escolhe, Ele que nos procura, Ele que nos chama a estar perto dele, Ele que nos envia para vivermos bem a nossa vida de fé. Então, isso significa o quê? Que ao longo dos nossos dias, nós não podemos deixar que a nossa fé seja determinada pelo nosso caráter, pela nossa mentalidade, por tantos tipos de escolhas diferentes. Mas temos que reconhecer que a nossa fé deve seguir sempre as indicações de Deus, a palavra de Deus. Quem dirige? O mestre, o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, aquele que guia a nossa vida de fé, só pode ser o próprio Senhor, o próprio Jesus. Então a nossa fé precisa se alimentar de uma contínua escuta. Nós escutamos agora na leitura como o profeta Isaías escutou o convite de Deus. E no Evangelho nos deparamos com o povo que escutava Jesus e Pedro que escutou o chamado de Jesus. Cada dia da nossa vida de fé deve ser um escutar a sua palavra, deve ser um renovar a nossa disponibilidade a nos deixar guiar, corrigir, converter pela sua palavra. Não podemos fazer da nossa fé o reboco que pode cobrir o muro de uma casa frágil construída sobre areia. Não pode ser assim. A areia da nossa dificuldade e da nossa incapacidade de nos converter de verdade, crendo que o que eu sou, o que eu faço, o que eu sempre pensei, seja certo e aceito por Deus. A boa vontade nós temos tanta, mas nem sempre somos capazes de reconhecer a estrada certa e caminhar na estrada do Senhor
sem a escuta e a disponibilidade autêntica em nos deixar guiar pelo próprio Deus. Então, não uma fé que esconda a nossa incapacidade de uma verdadeira conversão, mas a fiel obediência à palavra de Deus. É deste jeito que a nossa fé pode produzir frutos. Quando é que a pesca de Pedro e dos seus companheiros deu frutos? Quando se deixaram levar pela palavra de Deus, quando escutaram o que Jesus estava dizendo. E assim a nossa vida de fé não vai produzir frutos, frutos de santidade, frutos de amor, frutos de justiça, frutos daquela vida nova que Deus cria junto conosco, frutos daquele reino que Deus nos chama a invocar e a construir com Ele sem a escuta da palavra de Deus. Sozinhos, sem Ele, não podemos fazer nada. Então, é isso aqui. É nesta escuta que a nossa vida de fé pode produzir frutos. Mas, a fim de que isso possa acontecer, nós temos que reagir cada vez assim, do mesmo jeito como o próprio Pedro reagiu. Senhor, afaste-te de mim, porque sou um pecador. Nós não vamos pedir a Jesus de se afastar de nós, de jeito nenhum. Mas vamos pedir a Jesus que tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores. Não tem verdadeira conversão e não tem autêntica escuta da palavra de Deus, não tem disponibilidade a nos deixar guiar pela palavra de Deus, se não reconhecermos que somos pecadores, que somos frágeis, que Deus nos chama na nossa fragilidade, naquela esterilidade e incapacidade de dar frutos como Pedro e os seus companheiros no dia da pesca. Quantas incoerências, quantas contradições, quantas incapacidades. Mas tudo isso pode ser superado se a nossa fé nos leva a nos reconhecermos pequenos diante de Jesus e pecadores, frágeis. O lugar onde nós podemos acolher a graça de Deus que nos transforma é justamente a consciência do nosso limite e do nosso pecado. E aí sim, na escuta fiel à palavra de Deus, seremos levados por Jesus a viver a nossa missão. Apesar de tudo, missão para ajudar também outras pessoas a acolher a misericórdia e a salvação que vem de Deus e a fazer com que a nossa fé possa produzir muitos frutos. Que tenhamos todos um bom domingo. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.